Quando você estiver sem nada, aí você vai descobrir tudo o que você tem. Fala galera, beleza? Me chamo Rodrigues Teixeira e é uma alegria ter você aqui no nosso canal. Antes de continuar, te convido a deixar um like, se inscrever no canal, tem aqui ó, se inscreve aqui ó, aqui. Enviar esse vídeo para um amigo que o tema de hoje é os 5 passos para sair do fundo do poço. Galera, esse é um momento muito específico, um momento muito precioso, mas também é um momento muito difícil. Um momento onde a gente está no fundo do poço, nesse estágio da nossa vida, nesse momento da nossa vida, ele guarda o nosso maior motor de propulsão, ou ele estagna nossa vida e dali a gente não sai mais, ou pior, a gente tende a entrar em um caminho depressivo, no sentido de linearidade da vida. Quando a gente está sem nada e se pega pensando, poxa, cara, as minhas decisões me levaram ao ponto que eu estou. A minha vida está totalmente bagunçada, eu não sei mais se eu gosto do meu trabalho, na verdade eu odeio o meu trabalho. Eu não sei se eu estou num relacionamento legal, na verdade eu odeio o meu relacionamento. Aí eu não sei se minha família é tão legal assim quanto eu achei, na real, eu odeio minha família. Na real mesmo, de verdade, eu acho que eu até me odeio. São coisas que fazem com que a gente pense lá nesse momento específico, porque a nossa expectativa relacionada às coisas da vida não foram atendidas. Criancinha, 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 hein? A vida é muito mais complexa do que a nossa expectativa em relação a ela. Mas eu estou aqui para te ajudar a sair do fundo desse poço com 5 passos práticos para que você comece hoje uma jornada de dar um up, dar uma levantada aí nesse astral e começar os seus cardios, começar uma jornada de vida, de hábitos que curam aqui comigo nesse canal. E o passo número 1 é entender mais sobre a realidade da vida. Pessoal, é muito importante e muito interessante a gente entender a vida como sendo um composto de histórias, fatos, acontecimentos e também projeções futuras. Para a gente entender o que acontece com a gente hoje, é necessário que a gente volte no passado para poder perceber ali o que aconteceu para que a gente estivesse nesse local que a gente está, da vida, da humanidade, dentre outras coisas. Para você ter uma ideia, fazendo um resgate aí na informação relacionada ao seu corpo, Platão percebia e entendia que o corpo era o suporte para a mente. Nada mais era do que o suporte físico e mecânico para nossa mente ser conduzida aqui no planeta Terra. Então não se dava a importância para o corpo que a gente dá hoje. Fazendo uma viagem no tempo, lá na Idade Média, a Igreja Católica associava o corpo ao pecado. E o corpo passou a ser subjugado, a ser maltratado, passou a ser mais visto, passou a ser relacionado com carne, com pecado, com coisas ruins, com lascívia, com luxúria, entre outras coisas. Percebe que o modelo temporal relacionado ao nosso corpo tem a ver com o que a gente tem de expectativa nossa em relação à nossa própria vida? E transferindo essa viagem do corpo para o nosso momento atual, a gente vai perceber que o nosso corpo está na prateleira da estética. Nos nossos dias, a gente tem visto mutações terríveis, na minha opinião,
relacionada à expectativa do nosso corpo e também da nossa aparência física, que totalmente associada é à estética. Tanto que ultimamente você pode perceber muitas pessoas aderindo cirurgias plásticas, harmonização facial, em próteses, implantes, cabelos, cílios, unhas, maquiagens, roupas, tênis e todas as outras coisas relacionadas ao próprio corpo que não nos compõem e também não nos colocam de uma maneira centralizada no que a gente imagina que é o corpo ideal para viver nessa sociedade. Então, entender mais sobre a vida, sobre a realidade que a gente está inserido, entendendo também que a gente não é a última bolacha do pacote aqui, não. Tem muita coisa aconteceu até o nosso momento aqui. Então, a gente tem que entender toda a humanidade para entender o evento social que está acontecendo aqui nos nossos dias. Entendendo isso, você vai perceber que toda a sua imaginação e toda a sua percepção relacionada ao seu próprio corpo é bem manipulada por condições que muitas das vezes não são as ideais e não são, de fato, também as mais saudáveis. É muito melhor eu comer bem, tomar um sol, fazer meus cardios, do que impor à minha vida processo cirúrgico. Na minha opinião, creio que essas intervenções devem ser feitas de uma maneira quando, cara, a gente tem de fato uma, sei lá, não sei se pode chamar defeito, porque o corpo humano tem um objetivo tão lindo, tão absurdo desde a sua concepção e a sua criação, que qualquer pessoa tem em si um núcleo de complexidade que faz com que qualquer pessoa que entenda um pouco do corpo humano salte os olhos para perceber que cada pessoa é especial. Então você tem que entender mais sobre a vida, mais sobre o contexto que você está inserido, social, cultural, e se colocar na situação seguinte: você não precisa atender e corresponder aos padrões estéticos de ninguém. Você precisa estar feliz com você, com o seu corpo, entendendo a vida e as suas dinâmicas, para que você perceba a sua vida dentro desse contexto e faça com que você proponha para você mesmo transformações que são associadas à sua saúde e à sua vida. E esse passo vai te garantir que você consiga entender melhor onde você está no momento atual, para que você consiga dar outros passos em direção para longe do fundo do poço. Então, entender mais sobre a vida e o comportamento, sobre história, sobre os acontecimentos sociais, tira a expectativa que a gente tem demasiada de não atender algum padrão e coloca a gente ali no centrão. Coloca a gente ali no centrão não, centrão é horrível, né? Coloca a gente ali no centro, no lugar de protagonismo. É a minha vida, é meu corpo, eu preciso dele saudável e é só isso. Eu não preciso corresponder à expectativa de ninguém, eu preciso ser feliz e estar com o meu corpo bem, gerando o que eu preciso dele para a minha vida. Segundo passo: por mais longe que você esteja, existe sempre um recomeço. Então não tem essa aí, ó, de pô, tô velho para começar, não dá tempo mais, Você não vai contar essa pra mim, né, cara? Eu vim daí, eu sei como é que é. E encaro todos os processos da minha vida como sendo isso. Eu não tô tão longe de onde eu quero chegar porque eu tô apenas no começo. O começo é o melhor lugar, realmente. Então sempre vai existir um ponto de partida. Você sempre vai poder recomeçar. Não importa se você tem 100 quilos, 150 quilos, 200 quilos, ou se você não gosta porque você está sem muita massa muscular, você está sem saúde, você está sem dormir. Não importa. O importa é o seguinte, que você tem tempo e você pode recomeçar. Do ponto que você está, o primeiro passo vai te ajudar muito, entendendo melhor lá a questão da vida de uma forma geral e obedecendo também a premissa de que o tempo não obedece uma relação de compulsão que eu tenho com ele. O tempo obedece uma relação que eu tenho com ele de produtividade. Para você ter ideia, essas pulseiras aqui que eu uso representam o seguinte:
eu passei a não mais usar relógio para datar os meus processos. Eu passei a usar pulseiras para dar significado a cada momento da minha vida. Você pode reparar no primeiro vídeo que cada momento ali eu estou com uma pulseira de uma cor diferente que representou para mim um momento que não era tempo, era momento. Eu vivi aquilo, passei por aquilo. Se é para passar, vamos passar. Se é para se cuidar e começar, vamos começar. Se é para dizer não às coisas que eu preciso dizer não, vamos dizer esse não aí que está faltando. E vamos fazer o tempo ser esse grande auxiliar da nossa jornada, ao invés de ser algo que eu coloque nele uma ansiedade. E essa ansiedade me atrapalha no meu dia a dia, porque no fundo do poço, normalmente a gente quer subir para o topo de uma maneira muito rápida. Arrasta para cima aí que eu vou te dizer como é que faz. É experimentando, é vivendo, é aprendendo, é entendendo que sempre existe uma forma de recomeçar. E o terceiro ponto é ressignifique o seu tempo. Agora que eu entendi mais sobre a vida, entendi mais que o primeiro passo ele pode ser dado de qualquer lugar que eu esteja, eu preciso entender mais sobre o tempo. O tempo ele vai ser o nosso grande auxiliar aí, ele vai ajudar a gente de maneira positiva, porque quanto mais tempo eu tenho à minha disposição, mais progresso eu vou ter. Não limite as suas ações em datações curtinhas. Ah, eu vou fazer uma dietinha aqui, não sei o quê. Ah, eu vou dormir mais um pouquinho. Não. Use o seu tempo ao seu favor, planeje o seu dia. Veja ali, independente de onde você está, se de repente você está depressivo, você está mal, cara, você não está conseguindo. Rodrigues, eu não consigo, cara. Me perdoa, eu não consigo porque isso me impede e eu não consigo agir. Começa básico, faz uma caminhada, uma leitura positiva, conversa com alguém, pede ajuda. Entende que o tempo está aí para seu favor. Não deixa a sua ansiedade colocar datações no seu processo. O seu processo é único e você vai passar por cada etapa obedecendo cada característica sua. Cada momento seu, o lugar onde você vive, o contexto onde você está, de onde você está partindo. Então, assim, tira a total ansiedade do dia a dia, coloca no processo. Amplia a sua percepção de tempo, entende ele como um auxiliar, como um aliado, e ele, eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua jornada se você entender ele de uma maneira diferente. Não date o tempo de uma maneira curta. Entenda que processos são mais longos. Lembra dos nossos vídeos aqui do canal, que a gente fala sobre os processos na natureza e como ela funciona. E como a gente entende o nosso corpo também participante dessa mesma natureza e ele precisa de tempo. Você precisa de tempo para sair do fundo do poço. E só com o tempo você vai fazer uma escalada muito bacana. E você precisa ressignificar ele para que você tenha ele como um grande auxiliar nessa jornada. E o quarto passo para sair do fundo do poço é atue. Seja um protagonista, atue na sua vida, seja ali o herói da sua missão. Resgata os sonhos de criança. Lembra do que você sonhava em ser quando crescer. E eu tenho certeza que nesse sonho ali tem algumas características pessoais suas, porque quando a gente é criança, a gente é o que é. A gente é o que é, a gente simplesmente existe e é um jarrinho vazio de informações. Por mais que a gente viu aqui no canal, nos nossos vídeos, que na infância também guarda os nossos maiores dificuldades, se mal estimulados, né? Então vale ressaltar que você precisa entender o que você tinha de infância para projetar uma juventude, uma vida adulta mais produtiva. Mas atue. Né? O meu diretor, por exemplo, nisso de atuar na minha vida e tal, e eu me sentindo protagonista e com propósito de vida, eu comecei a atuar. Eu estava lá muito pesado, gordo, cheio de problemas na minha vida, problemas relacionados ao trabalho, relacionamento, família, tudo bagunçado. Eu comecei a atuar na minha vida. O que eu tinha que fazer? Cara, se é pedir perdão, eu vou lá pedir perdão. Peço perdão. Se é para estar com alguém, de alguma forma eu vou estar com essa pessoa. Se é para me priorizar e fazer um curso que está me faltando, eu vou fazer esse curso. Eu vou correr atrás, eu vou atuar.
Eu vou me levantar do meu sofá, vou me levantar da minha cama e vou querer fazer porque é a minha vida. É o meu propósito de vida. Eu não vou envelhecer, chegar na minha idade adulta, na minha velhice, e lembrar que eu tive uma juventude depressiva. Das praias que eu não fui, da bicicleta que eu não andei, do amor que eu não amei, do perdão que eu não pedi. Então atue, seja protagonista na sua vida, atue nos pequenos pontos, seja começando a beber 2 a 3 litros de água por dia que você não está bebendo. Faz alguma coisa, atua e sente o resultado, que eu tenho certeza que quando você começar a atuar e selecionar um diretor, por exemplo, o meu diretor é o Tarantino, né? Então, a minha vida toda é meio que o Bill, assim, nesse processo de transformação, e ele é um excelente diretor para a minha vida, que me coloca nessas cenas de grande intensidade, mas também que eu consigo ali executar tudo o que eu me propunha a mim mesmo a fazer. Então eu comecei a atuar. Então atua na sua vida, haja, seja protagonista, que eu tenho certeza que você vai ter uma escalada do fundo do poço rumo ao topo da montanha mais linda que você quiser. Basta você atuar e querer. Quinto passo para sair do fundo do poço é avalie os resultados, beleza? Eu entendi mais sobre a vida, eu entendi mais sobre mim mesmo, eu entendi mais sobre o tempo e eu comecei a atuar. Eu preciso retroalimentar as minhas informações. Eu preciso ouvir o meu corpo, ouvir a minha mente, ouvir tudo que... Dois mil anos depois. Ouvir tudo o que está ao meu redor, ouvir a minha consciência falando e me pedindo para agir. Eu preciso... Comecei a caminhar, o joelhinho começou a doer, cara, toma atento, vai lá, vê isso logo, porque isso vai atrapalhar o processo longo. Entende? Como retroalimentar e avaliar o seu progresso é muito importante, porque aí você começa a ver o BI do seu próprio organismo, do seu próprio corpo, da sua própria jornada e falar, não gostei, não, isso não. Testei e não curti, comprei uma bike e não gostei, vou vender, vou comprar uma outra atividade, porque eu vou continuar fazendo. Entende como também não precisa ficar nos mesmos processos? Retroalimente a sua vida. Entende o que está acontecendo, percebe, vê se aquele alimento não está funcionando, alguma estratégia que você está tomando não está indo bem. O trabalho que você está te gerando estorvos emocionais e você não consegue progredir. Então retroalimente, avalie todo o cenário, progrida de passo em passo, que eu tenho certeza que ao olhar para todos esses pontos e analisar o que está acontecendo no seu progresso, você vai ter condições de subir melhor esse lugar que é o fundo do poço. Sabendo disso, você vai escalar ali a montanhazinha do fundo do poço. Você vai ter os 4 principais pilares primeiro, e o quinto você vai olhar ao redor, ver se não tem nenhum lugar que eu vou pegar que vai quebrar, vai cair, se não tem de repente alguém tentando me atrapalhar, avalia tudo mesmo, presta atenção ao seu redor, na sua rotina, onde você vai, como é que faz. E é muito importante avaliar também com quem você se relaciona. Que informação essa pessoa está colocando na sua jornada para contribuir com a sua vida. Então entender e retroavaliar e entender e retroalimentar o seu progresso vai fazer com que ele seja exponencial e linear. Beleza? E a provocação de hoje é a seguinte, ó. Em maior ou menor grau, nada menos que 340 milhões de pessoas têm momentos de depressão. É a estimativa do número de casos mundiais de depressão feita pelo Grupo de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde. 1 em cada 4 pessoas desenvolverá a doença ao longo da vida. Depressão não é frescura. Estar onde você está
não é uma exclusividade sua. Você não é o alecrim dourado, sinto muito. Uma em cada 4 pessoas vai desenvolver a depressão. E eu tenho quase certeza, e é uma certeza infeliz, de que esse número está aumentando. A gente tem que entender as necessidades emocionais que a gente tem, entender que o nosso corpo, além de ser um composto, uma indústria que recebe nutrientes, também deve ser uma indústria que recebe boas informações, boas energias, bons momentos, boas atitudes, porque o nosso corpo precisa de hormônios que são capazes de estimulá-lo a dias melhores. Um exemplo é a serotonina. Você que está depressivo, e isso normalmente está associado ao tabagismo, ao alcoolismo, ao sedentarismo, o seu corpo não está produzindo a serotonina, que é um hormônio muito importante para manter os níveis de satisfação relacionados a nós mesmos. E você vai conseguir obter esse hormônio exercitando-se, melhorando, e não só exercitando, mas ele é liberado também quando você lê algo bom, quando você vive uma experiência legal, quando você consegue reunir pessoas boas ao seu redor. Você precisa entender como o seu corpo se condiciona, relacionado também às suas próprias emoções. E os hábitos ruins são totalmente prejudiciais a esse momento, ao fundo do poço. Você precisa abrir mão desses hábitos, né? Uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, relatou que o processo de depressão dela foi fulminante. Ele estava tendo dificuldades em algumas áreas da vida e passou a beber. Beber sexta, quinta, quarta. Por quê? Eu bebo, fico ali meio zonzo, meio bebo e tal, e meio que esqueço, fico anestesiado em relação aos meus problemas. E ele me falou que um belo dia ele não quis ir trabalhar, dormiu e foi um pulo no precipício. Foi abrupto. A vida dele passou a não fazer mais sentido nenhum do dia para a noite. E ele entrou em um estado de depressão profunda. E agindo conforme a gente orientou nesses 5 passos, hoje ele está conseguindo sair. E vocês também vão conhecer mais essa história futuramente aqui no canal. Beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo, que você tenha enriquecido a sua mente com o nosso conteúdo. Não se esqueça de deixar um like, um comentário, enviar esse vídeo para um amigo e se inscrever aqui no canal. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.